Juízes capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para... Bom, aqui nos revela quais povos tinham, então, ali vexado a nação de Israel, né? Os príncipes filisteus, eles eram os governantes das principais cidades, estados da Filístia, que eram Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Bom, aqui nós vemos então Otiniel, para você anotar aí no seu caderno. Otiniel significa Deus é poderoso, ou então leão de Deus, para você anotar aí no seu caderno, então, o significado de Otiniel. Bom, os juízes, eles foram instrumentos divinos de redenção. Otiniel recebeu o poder para realizar a sua tarefa, que era uma tarefa, assim, especial. Sem a unção de Deus, Otiniel não poderia fazer isso. Quais seriam essas tarefas, pastor? Se você quiser anotar aí no seu caderno, então, tarefas variadas de Otiniel. Primeiro, ele reunia capacidade militar para reverter uma opressão estrangeira. Número 2, decidiu disputas e baixou julgamentos. Número 3, exerceu a obra geral de supervisão. E número 4, alguns afirmam que era dotado do espírito de profecia. Enquanto Otiniel viveu, a terra prometida ficou livre de opressões. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Bom, então aqui nós vimos que Deus envia a Eude, né? Que significa forte. Mediante a força que Deus lhe deu, ele foi capaz de livrar uma parte de Israel que estava dominada pelos moabitas. Alguns estudiosos interpretam como se quisesse dizer que Eude tinha algum defeito na mão, sendo forçado então a usar a mão esquerda. Isso, claro, alguns estudiosos dizem. E alguns dizem que ele era simplesmente canhoto, mas no original estava, se você for olhar os escritos aí, os manuscritos originais, eles dizem que era fechada, né, que a sua mão era fechada, a sua mão direita. Por isso, então, poderia ter ocorrido isso, né, mediante algum acidente ou talvez mesmo por nascimento. Então, ele tinha a mão fechada, né, e então os estudiosos acreditam ser essa doença, e o original disse que ele tinha a mão fechada. Os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes e à sua coxa direita. Bom, Eude, pois, se preparou para o ato de traição, né? A ordem era matar ou ser morto,
Levou então consigo uma adaga debaixo das dobras das suas vestes, e essa adaga tinha cerca de 46 centímetros de comprimento. Era uma arma mortífera. As espadas eram normalmente usadas na coxa esquerda, mas a dele, então, era usada na coxa direita, porque ele era canhoto. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. Bom, na verdade, aqui está falando, né? Nesta tradução está falando sala de verão, mas em algumas traduções fala câmara de refrescar, né? E isso no hebraico significa lugares especiais, acessíveis, que eram por escadaria privativa, construída então por líderes e pessoas ricas para se refrescarem, né? Eram as chamadas câmaras de refrescar, que eram usadas durante o calor. No Egito, câmaras de refrescar eram feitas abrindo-se a parte de cima para deixar o ar fresco entrar. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Bom, na versão original fala um detalhe escondido pela tradução portuguesa, né? Em hebraico fala que a lâmina saiu do corpo de Eglon, né? Pelo ânus, né? A palavra em hebraico, eu vou mostrar aí para você, se você quiser anotar aí no seu caderno, parchedon, que é ânus. Então, essa espada no original, né? Foi, então, saída ali do corpo de Eglon pelo ânus. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Bom, essa expressão cobrindo os seus pés é uma expressão usada, né, no hebraico, que significa aliviar o ventre, né, ou seja, estar fazendo necessidades. Esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e a abriram, e eis ali seu senhor estendido, morto em terra. Bom, essas chaves, né, eram feitas de madeiras ou de metal. Uma chave de madeira comum era mais ou menos cerca de 15 a 60 centímetros de comprimento. Não eram chaves como as nossas, pequenas. Não, elas eram muito grandes, né? Tendo pinos de arame projetados para que fossem possíveis abrir as fechaduras, né? Então, para você ter aí uma noção, a chave era de 15 a 60 centímetros. E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Bom, né, nós vimos então esses 80 anos, que falou aí no versículo 30, foi o período mais longo de paz em Israel. E Sangar conseguiu então livrar Israel da servidão por meio da sua força militar. Um único versículo referente aos feitos dele. Bom, aguilhão de bois, que fala aí também, era uma vara forte de cerca de 2,5 metros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Uma das extremidades era uma ponta afiada para cutucar os bois quando andavam muito devagar. Outra era uma lâmina usada para retirar do arado ervas daninhas, raízes, espinhos, ou qualquer barro ou qualquer coisa que ficasse ali e queria atrapalhar.
Bom, isso aí você pode ver também no livro de Atos, capítulo 26 e 14, né? E essas palavras que foram ali ditas por Jesus indicam uma rebeldia estúpida contra a autoridade que serve somente para maltratar o indivíduo rebelde. E também ele libertou a Israel. Bom, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde e o seu ministério, em nome de Jesus. Decidiu meu Deus, ai, erro, né, Lana? Então vamos lá. Blá, 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 blá. Corta essa parte, Lana. Acabou a bateria, eu não vi. Não anunciou, sempre anuncia antes, assim não vai.